Hoje é um tempo em que Deus está se movendo aqui no nosso meio. Deus está revelando a nós a sua vontade. Ele é perfeito e Ele tem algo especial para você e já começou nessa noite. Então creia, você que veio aqui buscar o seu socorro, o Senhor vai te socorrer. O Senhor vai trazer além daquilo que você imagina, do que aquilo que você espera. Então confie no Senhor de todo o seu coração. De todo o seu coração. Creia nas providências do Senhor, naquilo que você não pode fazer. Nosso Deus é Deus do impossível. Você crê? Você crê que o Senhor é aquele que está vendo aquilo que você tem necessidade nessa noite e durante toda a tua jornada, todos os seus dias? Deus já tem contado e Ele sabe de cada providência que você tem clamado a Ele. Então confia no Senhor de todo o seu coração. Hoje eu quero falar um pouquinho e meditar com você num salmo tão conhecido, o Salmo 121. É o salmo do nosso socorro. Por isso eu quero falar sobre aquilo que o Senhor é para nós e que Ele deve ser. Ele é o meu socorro. O Senhor é o meu socorro. Ele é o teu socorro? É aquele que você busca? Então vamos ler lá o Salmo 121, de 1 a 8, que diz assim: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará nem dormirá aquele que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Então esse salmo ele é conhecido como o Salmo do Socorro. Porque o autor ele descreve que olhando para os montes, ele busca o socorro do Senhor. E ele diz encontrar socorro somente em Deus, não são nos montes. Ele é uma belíssima declaração de confiança em Deus. O Salmo 121 é isso, é uma declaração de confiança. É aquilo que eu me dedico ao Senhor, é aquilo que eu entrego tudo a Ele. Eu tenho diante do Senhor autoridade para entrar na presença dEle e de clamar e de abrir meu coração. Será que você tem feito isso? Será que você tem aberto o teu coração? É interessante que ele começa com uma pergunta: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Os montes eram lugares de cultos idólatras lá em Israel. Muitas vezes eram ali que eram dedicados os cultos a outros deuses. E o salmista diz que olhar para aqueles lugares altos, ele não encontrava o socorro. Mas ele diz que o meu socorro vem do Senhor. Era como se ele dissesse: não é dos montes que eu espero auxílio, mas é em Deus. É naquilo que nós buscamos hoje. É em Deus que eu preciso encontrar o meu socorro. É o Senhor que fez os céus e a terra. É o Deus que me conhece, que sabe de onde eu venho, sabe da minha história. Deus conhece a tua história profundamente. Eu não conheço, mas Deus sabe quem você é. E Ele diz: eu quero ser o teu socorro. Eu quero ser aquele que desfaz o que muitas vezes o homem diz que você é. O Senhor diz: eu te conheço nos seus detalhes. Eu sei quem você é. Se agarra nas minhas mãos e confia em mim. E é nisso que nós temos que entender, quando muitas vezes nós passamos por dificuldades, por vales, por momentos difíceis. Nós precisamos entender que muitas vezes as coisas fogem do nosso controle, mas não foge do controle do Senhor. Está sob o rigor dEle. Tudo está sob o controle dEle. Nós precisamos crer nesse Deus amoroso, que Ele trabalha para aquele que nele espera. E Ele tem trabalhado por você. O seu destino está nas mãos do Senhor. Você confia que a tua jornada, que o Senhor já conhece o seu futuro. O Senhor já está lá no teu futuro te esperando chegar. E quantas vezes nós vivemos dias ansiosos, preocupados,
desesperados pelas coisas do agora, se o Senhor é o Deus que nos conhece tão bem e que está lá no futuro? Então, nos momentos da angústia, nós somos tentados muitas vezes a não olhar para o Senhor. Nós não olhamos para Ele. Nós não olhamos para o trono da sua glória. Muitas coisas estão na nossa vida que tomam o lugar de Deus. Os nossos problemas, muitas vezes, tomam o lugar do Senhor porque nós estamos focados neles. Nós estamos sempre atentos aos nossos, ou depositamos a nossa confiança nos nossos bens, nos nossos amigos, nas coisas, mas não são nessas coisas que devem residir a nossa confiança no Senhor. É somente nele que fez os céus e a terra. Você já parou para pensar quantas vezes nós depositamos a nossa esperança em coisas que este mundo nos fornece, e Deus quer que o nosso olhar esteja nele. Eu lembro que uma vez eu atendi uma pessoa que dizia assim para mim: olha, eu tenho tanta sorte, porque o meu filho está começando a vida profissional e eu tenho tantas pessoas para indicá-lo, e ele já foi indicado para um belo cargo numa multinacional, e ele vai ser muito bem sucedido, porque eu tenho pessoas para indicá-lo. E eu escutando aquilo, e eu pensando assim: ah, Senhor, minhas filhas também estão iniciando a vida profissional, e eu não tenho ninguém que indique. Na mesma hora o Espírito Santo falou para mim: você não precisa de ninguém que te indique, porque você tem a mim. Você tem a mim. Você percebe que nós temos ao Senhor. E enquanto ele falava, eu conversava com Deus. Porque o mundo muitas vezes nos envolve e nós esquecemos que nós temos um Deus que faz por nós. Nós não precisamos de ninguém para ir no nosso lugar. Nós não precisamos da melhor indicação nessa terra. Nós temos ao Senhor. Nós temos a Deus. E na mesma hora, enquanto ele falava, eu conversava com Deus, eu falava: Senhor, é verdade, eu tenho ao Senhor, que é a pessoa melhor que eu podia encontrar nessa terra, que pode indicar as minhas filhas. 15 dias depois, minhas 2 filhas estavam empregadas. Por quê? Porque eu confiei naquele que faz o sobrenatural. E nós precisamos deixar com que tudo aquilo que é ídolo nessa terra volte para nós. Os nossos problemas, como eu disse, muitas vezes são as nossas preocupações, se tornam coisas mais importantes. Nós vivemos em torno daquilo, nós só falamos disso, nós só nos preocupamos com isso. E o Senhor quer ser a nossa confiança. Ele quer ser aquele em que nos anima, que nos fortalece, que nos direciona. Então, independente de onde possa parecer que venha o socorro, nós não precisamos depender de ninguém, porque o nosso socorro está no Senhor. Muitos apelam, muitas vezes, às imagens, aos ídolos, a trabalhos feitos no ocultismo. Estão dedicando tudo aquilo que conhecem nessa área. Mas o verdadeiro cristão tem a sua confiança sólida num Deus que faz. Eu te convido hoje a colocar a tua confiança nele. A acreditar que ele realmente é aquele que fará por você. Talvez você hoje já tenha batido em todas as portas. Você já tenha tentado tudo. Você tem muitas pessoas para te indicar. E nada aconteceu. O Senhor é aquele que fará na tua vida. Ele não arromba a porta. Ele abre com delicadeza. Cuidado se você está querendo arrombar a porta. Deus abre com toda educação a porta para você entrar. Querer entrar pela porta do Senhor. Então o Salmo 121, ele é uma bela canção de confiança e segurança em Deus. De todo esse patrimônio que a gente tem poético, hebraico, esse poema bíblico, ele é apreciado. Foi apreciado e foi composto ali por Davi num momento de grande dificuldade que ele estava vivendo. Ali no deserto de Parã, no sul de Israel, quando ele soube da morte de Samuel. Samuel era alguém que era um amigo muito importante para Davi, muito influente na vida dele. Era um amigo terreno que trazia auxílio para ele nas dificuldades. E ele se viu separado de Samuel. Samuel estava morto. E ele diz: ah, Senhor,
Eu olho para os montes, não vem o meu socorro, mas eu tenho o Senhor. Samuel não está mais aqui, mas eu tenho o Senhor para me guiar, para me direcionar, para fazer com que o reino seja conforme a tua vontade, para fazer com que o meu reinado seja conforme o Senhor determinou. Então esse salmo tem sido de grande bênção para milhares de pessoas, assim como nós hoje estamos buscando o que o salmista encontrou naquele momento. E hoje eu quero dividir 4 afirmações desse salmista, em que diz que o socorro vem do Senhor. A primeira afirmação que ele faz é que o Senhor é o nosso socorro no dia da nossa tribulação. Será que o Senhor tem sido o seu socorro no momento da sua tribulação? O versículo 1 e 2 diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Muitas vezes eu tenho que elevar os meus olhos. E o que tem sobre os meus olhos? Os meus olhos são bons? Os meus olhos são maus? Como são os teus olhos? A Bíblia fala, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, haverá trevas em você. Qual tem sido o teu olhar? Quando esse verso fala, eleva os meus olhos para os montes. Tem sido um olhar positivo para aquilo que Deus vai realizar e por aquilo que você vai alcançar? Ou os teus olhos estão sendo negativos e trazendo trevas para o teu corpo? Você tem sido uma pessoa, quem caminha com o Senhor é positivo, irmãos. Jesus foi sempre positivo. Deus sempre trouxe uma palavra de vitória para erguer. Deus nunca declarou nada que colocasse alguém para baixo, para destruição. Deus sempre levantou. Por que os teus olhos têm sido negativos? Por que a tua visão tem sido negativa se aquele que nele espera algo bom chegar? Deus espera que os teus olhos sejam olhos bons, olhos de fé, olhos de esperança. Você tem exercitado a fé? Porque muitas vezes nós sabemos muito da teoria. Nós aprendemos todos os textos, nós viemos para a escola dominical, né, pastor Edmar? Nós sabemos tudo que o professor ensina, mas nós não praticamos. Nós só temos a teoria. É hora de exercitarmos a fé. Colocarmos em prática no momento da nossa tribulação, porque o Senhor é o nosso socorro no dia da nossa tribulação. Muitas vezes, quando vem o dia mau, nós temos a tendência de focar na crise e nas tribulações. Nós tiramos os olhos do Senhor. Não foi diferente assim com o povo de Israel. Nós sabemos da história. Não foi diferente com o povo de Israel, porque eles viveram tantos milagres. Eles viram o mar vermelho se abrir. Eles viram Deus trazer a nuvem à noite, a coluna de fogo à noite, para trazer aquecimento no deserto, na noite fria do deserto. Ele trazia a nuvem protegendo do sol, do calor no deserto. Ele trazia maná do céu para alimentar o povo. E mesmo assim, o povo se dobrava diante de outros deuses. Por quê? Porque tiravam o foco do Senhor. E traziam para as coisas, traziam para a crise, para a tribulação. Eles tiravam o foco. E será que nós não somos assim também? Eu tenho certeza que Deus já fez tantos milagres. Deus já realizou tantas coisas nas nossas vidas. Mas quando vem mais uma tribulação, eu tiro os olhos do Senhor, que tem trazido alimento do céu para mim. E tenho confiado, e tenho depositado toda a minha força na dificuldade em outros deuses. Então é assim quando nós passamos por crises, por lutas, por tribulações, seja no casamento, no trabalho, na vida financeira, na vida espiritual, no ministério. Às vezes nós vivemos ali na vida ministerial embates importantes e nós perdemos o foco e paramos de olhar para Cristo. Qual é a dificuldade que já te parou? Se autoanalise. Qual é a situação que tem parado você? O que tem te feito estagnar na sua fé? Eu lembro que uma vez eu parei, em algum momento. Uma vez na gravidez da minha filha mais nova,
Eu já tinha feito 3 testes de gravidez e dava inconclusivo. E eu estava super desanimada, triste, porque eu sabia que eu estava grávida, mas eu queria que a ciência diagnosticasse. E nada. E um dia eu fui fazer esse 3º teste. E eu saí daquele laboratório triste mais uma vez, porque tinha dado inconclusivo. E eu lembro que estava um dia chuvoso, frio, e eu voltei no carro falando assim para o Senhor: ah, Senhor, hoje eu vou desmarcar com aquela família. Eu ia atender uma família que vinha de Santos para ministrar. E eu falei: eu vou desmarcar, porque hoje eu estou tão triste, tão desanimada, tão cansada com essa situação que nunca se resolve, que hoje eu não vou ser bênção na vida dessa família. E o Espírito Santo na hora falou: mas a obra é sua ou é minha? Quem faz é você ou sou eu? Quando você não sente a minha presença, eu estou presente. E eu pedi perdão ao Senhor e falei: sim, Senhor, eu vou fazer a tua obra. Porque eu estava focada na minha crise, no meu problema, na minha situação. E aquela família veio, subiu e foi uma bênção. Deus realizou milagres, salvação, milagres maravilhosos Deus fez naquela noite, e eu não lembrei de mim. Eu só lembrei daquela vida. Eu só lembrei da obra que Deus tinha para realizar. Então, muitas vezes, o nosso foco precisa ser em Cristo, mesmo no teu ministério. O inimigo, ele vai fazer de tudo para te abalar, para te colocar de lado, para dizer que você não consegue, que você não pode. Mas o Senhor é aquele que vai te sustentar nos seus momentos de crise. Não espere ter a sua vida toda certinha para servir ao Senhor. Entrega o teu problema a Ele, que enquanto você cuida da obra, Ele cuida de você. Confia na providência que o Senhor tem para te trazer, para te dar e para realizar em tudo aquilo que você precisa. Quantos casais que muitas vezes estão com dificuldade no seu casamento, vieram as brigas, as discussões, os desentendimentos, e ao invés de buscar auxílio no Senhor, quiseram confiar no braço, no orgulho, na vaidade. Não buscaram bons conselheiros. Cuidado com quem você se aconselha. O Senhor é o nosso maior conselheiro. A palavra é a nossa maior conselheira. Procure quem é do Senhor para te aconselhar. Porque o mundo quer te levar, quer levar o teu casamento embora. Mas o Senhor quer construir a tua família. Quer reconstruir aquilo que está perdido. Quer botar de novo fogo no teu coração, alegria, amor, vigor, renovação. Então, quando nós focamos nas coisas ou nas pessoas, nós nos tornamos idólatras também, irmãos. Se você está focado no seu problema, você idolatrou ele. E você deixou de lado a presença do Senhor. Então, no dia mau em que o salmista Davi estava passando, depois dele olhar para os montes e afirmar que o socorro dele não estava nas coisas e nas pessoas, mas estava no Senhor, tudo começou a mudar. E assim deve ser com a gente, nós cristãos, cheios de fé, de esperança. Quando nós passamos por crises, em qualquer área da vida, a gente precisa reconhecer que todos os dias das nossas vidas estão no altar do Senhor, está na mão dEle, está sob o cuidado dEle, sob o direcionamento dEle. Salmos 20, número 7, versículo 7 diz: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Amém. Você pode glorificar o Senhor? Nós precisamos confiar no nosso Deus. A segunda afirmação importante é que o Senhor trabalha 24 horas cuidando de nós. Ele está o tempo inteiro olhando para você. O versículo 4 diz: eis que não dormitará, nem dormirá aquele que guarda a Israel. Não dormitará, não dormirá. Como é que está a sua noite de sono? Às vezes a gente não tem uma boa noite de sono. A nossa ansiedade não nos permite ter uma noite de sono. Você sabe que 80% das suas ansiedades nunca acontecerão. E você fica sofrendo e com noite sem dormir, porque acha que amanhã vai ser o pior dia da sua vida. 80% delas nunca acontecerão.
E é interessante porque o salmista diz que eis que não dormitará, nem dormirá aquele que guarda a Israel. O Senhor está vigilante, por mais que você não durma, por mais que você esteja aceso, ou que você durma bem a sua noite inteira, Deus não dorme. Eu não sei se você conhece aquele livro, Deus Trabalha no Turno da Noite. Ele é perfeito para essas ocasiões em que nós achamos que Deus está indo dormir quando a gente vai dormir. Que Ele vai só acordar no dia seguinte e começar o dia. Deus não tem descanso. A palavra dormitará traduzida significa meio adormecido, cochilando ou distraído. E você pode ter certeza que o Senhor nosso Deus está com os olhos bem abertos voltados para você. O tempo inteiro, Ele não está dormindo, Ele não está tirando cochilo. Ele está o tempo inteiro com os olhos abertos. Às vezes a gente faz até a seguinte oração: Senhor, olha para mim. Ou Senhor, não se esqueça de mim. Nós achamos que Deus se esquece de nós, ou que Ele não está trabalhando em nosso favor. Nós achamos que Deus faz assim como nós fazemos. E Deus não é. Ele não age como nós agimos. Deus está além daquilo que nós esperamos ou imaginamos. Por isso que a Bíblia fala que aquilo que os nossos olhos não viram e ouvidos não ouviram, não são maiores. Deus tem coisas maiores do que os nossos olhos enxergaram, os nossos ouvidos ouviram. Não chega ao nosso coração o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então Deus está preparando para você algo de especial. Não há necessidade dessa oração que nós fazemos, porque Deus está sempre atento. Ele é o vigia de Israel. Ele não é pego de surpresa, assim como nós somos pegos de surpresa. Deus já sabia desse problema que você está passando. Você tem consciência disso? Que Deus já sabe do que vai acontecer amanhã? Nós não sabemos, mas Ele já sabe. Deus não é pego de surpresa. Então a vigilância de Deus é incansável. Ele trabalha a cada segundo, cada minuto, cada hora. Ele não fica exausto. Ele não se cansa de nós. Ele não se cansa. Então nós precisamos entender que nós não estamos sendo esquecidos pelo Senhor. Você não está esquecida. Eu lembro de uma senhora que falou para mim: eu orei durante 40 anos pela conversão do meu marido. E hoje ele é batizado, e ele frequenta a igreja, e ele é ministro na casa de Deus. Durante 40 anos, esse homem foi esquecido? Não foi. Deus estava observando, olhando cada situação, cada detalhe. Ele não esqueceu da tua oração. A sua oração você pode achar que está demorando, mas o Senhor tem um momento certo para trazer resposta, porque Ele te vigia dia e noite. Ele não te esquece. O Senhor nosso Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, e Ele está trabalhando por você. Isaías 64:4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Essa é uma declaração que nós precisamos fazer sempre diante do Senhor. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormitará. Confia, irmãos. Confiem, irmãos, nessa promessa. A terceira afirmação importante é que o Senhor é quem nos guarda de todo o mal. O versículo 5 diz: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. Você já parou para pensar o quanto a gente vive num mundo inseguro? Mas essa palavra declara que o Senhor é quem te guarda, te protege. Ele é a tua sombra. Essa palavra diz que Ele é aquele que está em todo momento ao nosso redor como uma sombra. Eu lembro quando eu era criança que a gente brincava, as crianças tinham essa brincadeira na minha época, né, irmãos? Que a gente queria fugir da nossa sombra. A gente corria para um lado e a sombra estava junto. Corria para o outro e a sombra estava junto. Talvez você já tenha feito essa brincadeira na sua mocidade, na sua infância também. Isso demonstra que essa sombra, a sombra do Senhor, nos acompanha. Ele está conosco a todo tempo. Ele sempre estará lá do nosso lado. Assim é o Senhor. Ele é a nossa sombra. Por isso nós precisamos ter vida de oração.
como eu posso sentir e perceber que essa sombra está comigo? Quando eu tenho minha vida de oração. Quando eu tenho intimidade com o Senhor, quando eu tenho aproximação com Ele, quando eu tenho uma ligação importante que o Espírito Santo fala comigo todas as vezes que eu precisar. Ele me consola, Ele me renova, Ele me fortalece. Esse é o consolo que vem do Senhor. Será que você tem tido vida de oração? Ou a sua oração é na vigília, é no domingo, é na escola dominical? Você precisa ter vida de oração, intimidade, proximidade. Muitas vezes nós só queremos as bênçãos de Deus. Nós fazemos oração só pedindo. Eu sempre digo que nós precisamos querer ter a presença do Senhor mais do que as suas bênçãos. Se você só está querendo a bênção, tem algo errado. Tem algo que está fora do lugar. Você precisa querer primeiro as mãos do Senhor. Primeiro a presença do Senhor. Depois as suas bênçãos virão naturalmente. Naturalmente elas virão. Então queira essa presença do Senhor. Moisés via o Senhor face a face. O rosto dele ficava iluminado. Olha que presença importante de Deus diante da vida de Moisés. Nós precisamos construir memórias com Deus. Quais são as memórias que você tem com o Senhor? É da intimidade que vem as memórias. É de lá que vem as particularidades que nós temos com Ele. Ou você não tem nenhum testemunho para contar. Você tem a sua particularidade. Você precisa ter momentos com o Senhor. Então eu creio que no dia da angústia, da tribulação, o Senhor estará sempre cuidando de tudo que você precisa, da sua família, do seu negócio, da sua saúde pessoal, da sua mente. Nossa mente vive aflita. A mente de todos nós hoje vive conturbada. O nosso maior campo de batalha é a nossa mente. E nós precisamos entregar a nossa mente ao Senhor. Como? Profetizando a palavra, declarando bênção, que foi o que nós fizemos agora, essa noite, com a ministração da pastora Ângela. Nós podemos profetizar. Profetize bênção na tua casa. Profetize bênção naquela situação difícil que você está vivendo. E o Senhor te guardará. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua vida. Guardará de tudo que você precisa. Dos perigos, dos livramentos, do mundo inseguro. O Senhor te guardará. A quarta afirmação é que o Senhor é Deus conosco. Ele é Deus conosco. Você consegue sentir o poder que há nisso? O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Foi assim com Moisés. Com Moisés naquela peregrinação pelo deserto por tanto tempo. Deus esteve com Moisés naquela situação. Deus esteve com Abraão, quando disse para ele sair da tenda e olhar para as estrelas do céu, porque a descendência dele seria numerosa como a estrela do céu. Foi assim com Jó, quando ele perdeu tudo, sua família, seus bens, e ele fez a maior declaração de fé, que ele disse que antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A maior declaração Jó fez naquele momento. Foi assim com José, que foi vendido por seus irmãos, que foi colocado naquela cadeia. Foi assim com José, quando ele foi colocado como governador do Egito. Deus esteve com ele, com Davi, que era segundo o coração do Senhor. Deus é assim com você. Ele rege a tua vida. Ele tem você na palma das mãos dele. Então eu quero afirmar nessa noite para você que o Senhor é aquele que te guarda de todo mal, irmãos. Ele está vigilante na tua vida. Você pode viver muitos perigos, mas Deus te livrará da morte. A nossa vida, o nosso dia, o dia que nós entramos nessa vida e que sairemos dessa vida está sobre as mãos do Senhor. Ele é poderoso para nos guardar. Deus nos acompanha e Ele nos guarda. O cuidado de Deus se mostra tão evidente hoje, porque nós sairemos dessa vida e viveremos a eternidade com o Senhor. E isso é maravilhoso. Então entregue o teu pensamento a Ele. O Senhor nosso Deus nos ama tanto que Ele está conosco em todos os momentos. Por isso que esse salmo, ele é o nosso socorro.
é o salmo do nosso socorro. Que você possa declarar essa palavra, essa declaração de confiança, de proteção divina em meio aos desafios e dificuldades da sua vida. Que você possa dar um grito de auxílio, pedindo o auxílio do Senhor, porque Ele te acompanha. Amém? Ele acompanha você em todas as suas dificuldades. Vamos nos colocar de pé. Entrega agora ao Senhor o teu pensamento. Qual é a crise que você está vivendo? Qual é a dor que você está passando? O que tem acontecido? Deus já conhece. Entregue ao Senhor, entregue o seu grito de auxílio, peça ao Senhor aquilo que você tem vivido como desafio e dificuldade na sua jornada. Porque o Senhor é aquele que quer te responder. É aquele que quer te dar resposta. É aquele que está junto com você nas dificuldades, nas dores, no sofrimento. Não importa o que seja, talvez seja na sua saúde, seja na sua empresa, seja nas suas finanças. O Senhor é Deus que quer restaurar o teu coração, quer trazer na sua vida vontade de buscá-lo cada dia mais. Então você que tem vontade e deseja um milagre nessa noite, você diz: Senhor, eu preciso de um milagre. Venha para o altar. O altar é lugar de transformação. O altar é lugar de mudança. O altar é lugar de milagre. Venha para o altar. Você que precisa que o Senhor te socorra nessa noite. Você que precisa que Deus dê um brado de transformação. O Senhor é aquele que te acompanha e que te vê. Venha para o altar, você que precisa de um amparo e de um cuidado do Senhor. O seu coração, se o seu coração está aflito, venha para o altar. Se o seu coração está triste, sedento do Senhor, se a sua alma está gemendo, busque ao Senhor com todas as suas forças e creia que Ele é o Deus da providência. Ele é o Deus que faz com que tudo se acalme, com que a tempestade e a tribulação vá embora. Nosso Deus é o Deus que faz nova todas as coisas. Não há impossibilidades para o Senhor. Não há nada que o Senhor não possa resolver. Tudo que está dentro de você, o Senhor conhece. Ele quer que você se entregue completamente. Ele deseja que você desenvolva confiança. Ele quer que você desenvolva com o Senhor cada dia mais intimidade, porque Ele é a tua providência, Ele é a proteção contra o mal, Ele é a tua segurança. Só Ele pode te dar aquilo que você precisa. Só Ele pode te dar aquilo que você acha que está faltando. Só Ele pode chegar no teu coração. Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, nós entregamos tudo ao Senhor. Confiamos que o Senhor é o Deus que tudo sabe, que tudo percebe sobre nós. Não há nada impossível nas tuas mãos, Senhor, no teu poderio. O Senhor é o Deus que faz novas todas as coisas. O Senhor é um Deus que tem um tempo especial para cada um aqui. O Senhor tem coisas especiais para nos revelar. O Senhor tem coisas especiais para nos trazer. Por isso nós confiamos em Ti, entregamos todas as angústias no Teu altar, a dificuldade profissional, financeira, familiar, na saúde, nos negócios, Senhor, nos relacionamentos, na família, pais, filhos, casamento. Nós entregamos tudo ao Senhor e confiamos na Tua bênção, na Tua providência, naquilo que o Senhor, nosso Deus, tem para realizar. O impossível está nas mãos do Senhor. O impossível Deus quer fazer. Então confia e se apegue no Senhor, porque o Senhor é o Deus de bem, é o Deus perto e não longe, e nele nós podemos confiar o nosso coração e a nossa esperança. Pai, no nome de Jesus, nós entregamos tudo a Ti e confiamos que o Senhor é o nosso socorro. O Senhor é o nosso socorro, por isso estamos aqui. Obrigada pela Tua presença. Obrigado porque o Senhor tem feito infinitamente mais do que nós percebemos, do que nós imaginamos. E nós entregamos tudo nas Tuas mãos. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.
Confia no Senhor. Ele é aquele que transforma maldição em bênção. Não há nada que fique obscuro diante das mãos do Senhor. Ele transforma, Ele faz. Ele é o Deus que pode realizar aquilo que você tem necessidade. Então confia no Senhor de todo o seu coração. Amém? Aplauda o Senhor. Glória a Deus.